Bom dia, garotada da Escola Mestre Jesus, que é o professor Newton de História, e hoje nós vamos começar a estudar o capítulo 11, Comércio Atlântico de Escravizados, tá? Agora, antes da gente começar, vou chamar a atenção de vocês, tá? O número de alunos que têm entregado os exercícios está muito baixo, gente. Vocês precisam exercitar. A gente já está passando por esse processo difícil que, infelizmente, nós estamos precisando ensinar vocês através de videoaulas. Não é da maneira que a gente gosta de dar aula. Também talvez não seja a maneira que vocês gostam de assistir aula. Porém, gente, vocês têm a opção de estar perguntando, de estar aí revisando as aulas, revendo as aulas, ou um ponto que vocês deixaram de entender, vejam novamente, perguntem, podem mandar pergunta, que assim que for possível eu estarei respondendo, como eu respondo a todos que me enviam os exercícios com as correções, tá? Então enviem, porque é muito importante, faz parte do processo de aprendizado de vocês, entender a explicação e depois exercitar, colocar no papel aquilo que você entendeu, certo? Então vamos lá. Sem mais delongas, Comércio Atlântico de Escravizados. Todos vocês sabem que no mundo, né, hoje está muito grande a discussão sobre racismo, né, principalmente nos Estados Unidos, onde isso está um pouco mais aflorado depois do assassinato do Floyd, e essa semana teve o rapaz lá que levou 7 tiros pelas costas da polícia e tudo mais. Mas isso não é um fato, o racismo não é um fato isolado dos Estados Unidos, tá, gente? Ele está espalhado pelo planeta, você percebe e já deve ter visto, por exemplo, jogadores europeus que participam do campeonato europeu e sofrem com provocações racistas. No Brasil isso já aconteceu também, né? Teve um período aí que o pessoal não lembro se é lá do Rio Grande do Sul, também jogava casca de banana, jogava banana, imitava macacos e tal nas torcidas para determinados jogadores. E isso, gente, tem um porquê, tá? Ninguém nasce racista. No decorrer da sua vida, você aprende valores e aprende também coisas erradas, né? Que é o caso dos atos racistas. Então, no caso do Brasil, a gente teve um período muito extenso de escravidão. Aí esse período extenso de escravidão, gente, quando veio a lei abolicionista, não acabou com o racismo, certo? Deu uma liberdade sem muita ajuda do governo da época e tudo mais, porém essas pessoas continuaram a sofrer dessas práticas racistas, né? Então, basicamente, a gente vai entender como foi esse início, não só do racismo, não é o início do racismo, mas sim esse início de escravização de pessoas que ocorre na África a partir aí dos mandos europeus. Então vamos lá, nosso próximo slide. Deixa eu passar aqui. Aí que ele travou aqui, mas vamos lá. Pronto. Exploração portuguesa na África Atlântica, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, qual é o contexto aí para o início dessa exploração? O contexto, gente, para o início dessa exploração, a gente tem aí a expansão marítima do século XV, que nós já conversamos esse ano a respeito disso, né? Portugueses e espanhóis precisavam encontrar um novo caminho para chegar às Índias. Os portugueses tiveram a ideia de navegar ali próximo à costa africana, chegar lá ao extremo sul da África, contornar para poder chegar à região das Índias, certo? E no decorrer deste percurso, os portugueses acabavam comercializando com a costa africana, certo? Então esse é o contexto do início do contato mais direto entre portugueses e africanos, certo? E aí a África, gente, ela tem uma
diferenciação entre o que seria a África na região central e a África na região costeira, que era onde os portugueses tinham contato a princípio. A África na região central, ela já tinha vastos e poderosos reinos firmados. Já a região costeira, ela era praticamente de povoados menores de agricultores, ou seja, acabava se tornando mais fácil a dominação desses povos aí na região costeira. E assim os portugueses vão fazer, tá? Eles vão estabelecer aí feitorias, fortificações durante esse percurso de viagem pela costa africana. Ah, e aí a gente vai ter a fixação de postos de comércio, postos comerciais. Vocês já sabem o que é uma feitoria, né? Feitoria é aquela construção, eles construíam lá uma espécie de forte vigiado, aonde ali eles colocavam as mercadorias que eles deveriam trazer para Portugal, né? Trazer para a Europa. Depois, quando já tinham as colônias, levar até as colônias esses produtos, tá? Os produtos aí mais cobiçados e mais explorados pelos portugueses era o marfim, né? Para quem não sabe, os elefantes, né? Ao lado da tromba eles têm aquela espécie, não é um chifre, né? É marfim, aquilo lá branco que sai deles, que vocês acham parecido com chifre, na verdade é o marfim, tá? E é algo extremamente danoso para os elefantes, porque eles acabam morrendo de hemorragia, né? Depois que extrai o marfim deles. Mas os portugueses cobiçavam muito marfim, ouro, pimenta malagueta e depois passaram a cobiçar por pessoas. Pessoas que eles poderiam explorar a mão de obra, que eles poderiam explorar o trabalho. Essas pessoas foram chamadas de escravizados. Foram chamadas não, né? Eram os escravizados. Tá? Seguindo. Escravidão, África Atlântica. Gente, a escravidão, como eu disse ainda há pouco, é uma forma de exploração do trabalho, né? O trabalho é uma exploração que a gente chama de exploração compulsória. Então, é uma pessoa acreditar que ela tem tanto domínio sobre a outra que aquela deve trabalhar para ela de forma gratuita. Muitas vezes, trabalho forçado, trabalhos penosos. E se essa pessoa, essa outra pessoa não você teria aí o direito de castigá-la, né? Essa era a ideia, digamos assim. Agora é importante, gente, entender que quando a gente fala de escravidão, a gente costuma acreditar que os africanos eles somente foram escravizados, certo? E não foi assim, tá? Você tinha os africanos que se beneficiavam com o tráfico de escravos de outros africanos, certo? Então, basicamente, eram os próprios africanos que capturavam outros africanos e vendiam como escravo para os portugueses. Era esse o processo. Então, tem reinos que vão ganhar muito dinheiro fazendo essa prática, tá? A escravidão, ela não foi algo que os portugueses, os europeus levaram para a África. Não, já existia, em muitos povos já existia essa tradição dos escravos, porém com um modelo diferente. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, modelo da escravidão africana e europeu ou europeia. Na verdade, gente, a escravidão praticada pelos europeus, no caso, ela tinha um caráter mercantilista. O que seria esse caráter mercantilista? A escravidão para eles tinha o objetivo aí de ser utilizada para acumular dinheiro, para acumular capital. Então eles exploravam colônias, eles exploravam mão de obra escrava para conseguir mais riquezas. Por isso que a gente colocou aqui, ó, que para eles era uma questão mercantilista. Já para os africanos, não era essa a questão. Eles não invadiam outro território de outro povo para escravizá-los, para fazer eles trabalharem, não. Basicamente, era por meio de guerras
Eles faziam guerras com outro povo não para escravizar, e sim para conquistar o território daquele povo, ou porque um povo tinha uma rixa com outro, ou por determinada ofensa. Então, para os africanos, as guerras não era objetivo das guerras conquistar escravos, a princípio, tá? E sim conquistar territórios, e na guerra, entre os mortos e os que sobreviviam acabavam se tornando escravos, mas eles podiam trabalhar até conquistar sua liberdade. No caso, é como se eles trabalhassem até pagar a sua liberdade e deixassem de ser escravos. Tá? Então as guerras, no caso, elas não tinham a finalidade de escravizar. Por isso a gente costuma dizer que é diferente o modelo de escravidão africano e o modelo de escravidão da Europa. Tá? Com o tempo, gente, isso começa a mudar. Tá? Por que começa a mudar? Porque alguns chefes eles vão perceber o interesse dos portugueses em comercializar escravos. E aí é aquilo, né? Quando uma demanda quando uma procura está muito alta, se você quer vender um produto, né, você tem que olhar para o mercado. O que é que as pessoas estão comprando? É isso? Então eu vou vender isso. Então eu acabo aumentando para ganhar mais dinheiro. Então com o passar do tempo, muitos líderes, tá? Muitos chefes de algumas etnias perceberam e acabaram agora sim transformando a escravização em um mercado. Por isso que eu botei aqui, ó, mercantilização da escravidão. Então, a partir desse momento, esses chefes vão promover a entrada do seu grupo em regiões mais centrais para capturar africanos para comercializar depois. Por isso que eu botei aqui também, ó, os africanos eram capturados no interior da África e levados para a costa. Tá? Valor de um escravizado. Primeiramente, gente, olha só. Como era feito esse comércio entre portugueses e africanos, né? Líderes africanos. Você já sabe que agora o produto principal são as pessoas escravizadas. Esse comércio ele era feito por escambo, eu acho que eu esqueci. Não, tá aqui, botei, eu esqueci, não li aqui. Comércio feito através do escambo, que hoje também já expliquei para vocês. É o mesmo tipo de comércio feito pelos portugueses com os indígenas. Ou seja, é um comércio baseado em trocas. Trocas de produtos. Os africanos entregam africanos escravizados, em troca recebem outros produtos, como por exemplo aí, tecido, aguardente, né, que seria a cachaça, açúcar, fumo, vinho, armas, pólvora, facas, arcos, enfim. Então era feito essa troca. E aí era um comércio muito rentável, porque os portugueses trocavam esses produtos que teoricamente tinham pouco valor para os portugueses e pegavam pessoas escravizadas que eles vendiam muito caro quando chegavam, tanto em Portugal quanto nas colônias, tá? Então vamos lá, valor de um escravo. Eu coloquei isso aqui, gente, só para você ter ideia mais ou menos de valores, de quanto para eles valia o ser humano escravizado. Então, em Senegal, no ano de 1446, de 25 a 30 escravos poderiam ser trocados por um cavalo e velho. Tá, gente? Um cavalo velho. Se fosse um cavalo novo, ainda conseguia aí o português um número maior de escravizados. Já no Congo, em 1460, 22 escravos poderiam ser trocados por um cão. Né? Como eu disse, apesar de ser aí produtos que para os europeus seriam baratos, esses escravos, quando eles vão vender, eles vendem muito caro. Então, por isso se torna um comércio muito lucrativo. Tá? Em 1443, Portugal recebe os primeiros escravizados africanos. E aí, com o passar do tempo, meio que eles não conseguem mais viver sem explorar o trabalho, sem explorar a mão de obra escrava. E aí, com o passar dos anos, isso só vai aumentando. Quando aparecem as colônias, né, quando eles começam a colonizar as colônias na América, a gente vai ter uma intensificação desse comércio. Eles vão precisar de um número maior de mão de obra para poder fazer a colônia
produzir riquezas. No Brasil, os primeiros escravos chegam aí entre o ano de 1559. 1559, o fim da escravidão é em 1888. Basicamente aí 300 anos de escravidão, tá, gente? De aproveitamento da mão de obra de africanos escravizados. Com o grande estouro dessa vinda de africanos para o Brasil acontece quando a gente tem o grande aumento da produção açucareira no Nordeste e a descoberta de ouro na região das Minas, né? Hoje ali onde fica Minas Gerais. E aí a gente tem um aumento na vinda de escravos para o Brasil. Esse comércio de ir na África, comprar pessoas escravizadas, trazer para a colônia, vender aqui, é o que a gente chama de tráfico negreiro, certo? Gente, fique com Deus. Para vocês ficou hoje o exercício da página 36 e 38.